Em vídeos anteriores você viu que eu tenho explicado que, no momento, o mercado imobiliário brasileiro tem atraído pouca atenção dos investidores internacionais. Por quê? Por conta de tudo que está acontecendo no mundo, com instabilidade política e econômica, por conta das guerras tarifárias entre China e Estados Unidos, por conta da guerra Ucrânia versus Rússia, crise econômica que acontece na China também, entre outros tantos fatores. Nesse cenário complexo, obviamente, o capital internacional prefere aportar o seu dinheiro onde? Nos mercados em que ele traga um mínimo de previsibilidade e segurança. E a gente sabe que os mercados emergentes, como o Brasil, por exemplo, México, Índia e outros, não são mercados necessariamente seguros e previsíveis, certo? Mas se por um momento pararmos e imaginarmos que toda essa turbulência internacional tende em algum momento se acalmar, o que vai acontecer quando os juros dos bancos centrais, por exemplo, nos Estados Unidos começarem a baixar, ou quando os juros na Europa começarem a baixar ainda mais? O que vai acontecer com o capital que está estacionado hoje nos Estados Unidos e na Europa? A verdade é que quando esse movimento de estabilidade mundial, econômica e política começar a chegar num patamar aceitável para os investidores internacionais, a tendência é que uma parte desse capital aceite tomar mais riscos para buscar resultados melhores. E um capital que aceita tomar mais risco é um capital que começa a estar alinhado com o perfil dos tipos de investimentos em mercados emergentes, como o Brasil, México, Índia, entre outros. No passado, dentro do contexto dos BRICS, nós tínhamos também a África do Sul e a China e a Rússia como 3 países que atraíam muito capital internacional que tivesse apetite para risco, certo? Hoje, esses 3 países certamente não estão figurando na lista dos grandes investidores internacionais. Ninguém quer conversar com a Rússia sobre investimentos por tudo que a gente sabe que está acontecendo. A China não tem a flexibilidade e a liberdade capitalista que esses investidores demandam para poder colocar o seu dinheiro lá. Poucos fizeram dinheiro de fato na China investindo por lá, então muita gente saiu machucada. A África do Sul está numa crise muito profunda, complexa das suas instituições e não tem atraído muitos investidores. E a previsão não é nada boa do que vem pela frente. Bom, nesse contexto sobrou quem? Sobrou, na minha opinião, 3 países que têm muito a se beneficiar quando esse momento econômico internacional der uma acalmada. Quais países são esses? Índia, México e Brasil. Eu entendo que a Índia já circula muito bem no mundo internacional, porque ela, apesar de todas as dificuldades institucionais, de pobreza e de dificuldades mesmo internas da Índia, que é natural de um país emergente, ela oferece um crescimento populacional ainda muito forte, uma economia que está extremamente acelerada e com isso tem já atraído muitos investidores internacionais, como você acompanha comigo aqui nas minhas viagens para a Índia, e o mercado está extremamente aquecido por lá. Mas a tendência é que quando esse mercado internacional, quando o contexto internacional se acalma um pouco mais, que os grandes investidores olhem para a Índia com ainda mais atenção. Além disso, tem mais 2 países que podem estar muito bem assim que a poeira baixar no contexto internacional: México e Brasil. O México já tem se beneficiado com mais atenção dos investidores internacionais, especialmente naquela parte chamada nearshoring. O nearshoring é aquela área fronteiriça com os Estados Unidos que, depois do Covid, quando eles quiseram diversificar a necessidade de produtos que compravam da China, eles decidiram que não iam ter tanta dependência da China, e com isso começaram a migrar muitas fábricas para aquela região fronteiriça que divide Estados Unidos com o México. E essa região trouxe muitos investidores internacionais que colocaram muito dinheiro ali. E obviamente, se você constrói empregos, fábricas, galpões industriais naquela região, você vai ter necessidade de ter o quê? Escritórios, residencial, shoppings, comércio. Isso tudo movimentou muito o mercado imobiliário mexicano em 2023 e 2024. Em 2025 e 2026, assim que o cenário internacional acalmar, a tendência é que esses investidores internacionais aprofundem a sua tese de investimento em México, seja ele para vários setores e não apenas o residencial. E por fim, o Brasil, é claro. O Brasil tem todas as oportunidades do mundo para figurar novamente como um país investível por conta dos investidores internacionais. Para isso, a gente tem que fazer um pouco o dever de casa. O Estado está muito inchado e a gente tem que diminuir um pouco esse déficit fiscal, que certamente quando o investidor vai colocar dinheiro no mercado imobiliário brasileiro, ele nunca está pensando em 3, 4, 5 anos. Muitas vezes o ciclo é de 5 a 10 anos. Ele precisa entender que o Estado brasileiro não vai se deteriorar ao longo desse período. Porque se o Estado se deteriorar, isso vai impactar muito o quê? Taxa cambial, isso impacta muito a criação de empregos, a economia. E um país com perspectivas de crise e deteriorização econômica é um país que gera pouca atratividade internacional. Então, a primeira coisa é a gente fazer o dever de casa, seja o governo atual ou o próximo governo,
ele precisa de fato estar comprometido em organizar a casa. E aí você tem que tirar um pouco qualquer visão ideológica. O grande ponto é, você não pode gastar mais do que você arrecada. Isso vai gerar inflação, isso gera um Estado que vai ter um déficit e isso vai gerar pobreza e miséria num país. Investir num país em que está fadado a aumentar a desigualdade social e a geração de pobreza. Engana-se quem pensa que investidor gosta só do dinheiro. O investidor, ele gosta de um país saudável em que as pessoas possam consumir, possam comprar sua casa, ir até o shopping center, possam ter trabalho, porque isso é o que movimenta a economia. Esse é um mito que muitas vezes eu ouço, que o investidor é ganancioso, que ele não está preocupado com o país. Ele está preocupado com o dinheiro dele, é verdade, mas o dinheiro dele vai trazer um retorno maior na medida em que o país funcione melhor. Eu acredito muito no Brasil ainda, porque nós temos um espaço muito grande dentro do mercado residencial. O déficit habitacional é gigantesco. Para além disso, nós temos fontes de energias e água suficiente para a instalação de muitos data centers no Brasil. Esse vai ser um business muito grande do futuro e o Brasil tem tudo para ser um dos líderes mundiais nessa temática. Se engana ainda quem pensa que o Brasil é apenas Rio e São Paulo. Você olha para as regiões do agronegócio, para o norte, para o nordeste, para o sul do Brasil, todas essas regiões têm se desenvolvido muito. Tem inclusive crescimento desse PIB da região maior do que o PIB chinês ou até mesmo o PIB indiano. Você sabia disso? Ou seja, cabe a nós, Brasil, organizarmos minimamente a casa, oferecer o mínimo de previsibilidade que com certeza os investidores internacionais vão voltar a olhar para o Brasil. E por que é tão importante nós, Brasil, sermos olhados novamente pelos investidores internacionais? Porque esse investidor traz dinheiro para o Brasil, gera emprego, gera desenvolvimento, gera investimentos como um todo na sociedade, seja na forma como a gente mora, trabalha, tem lazer e vive a nossa vida em sociedade.